Olá, pessoal. Nesta aula, vamos falar de ângulos. O que é um ângulo? Observe a figura. Nesta figura, nós temos duas semirretas. A semirreta OA e a semirreta OB. Ambas possuem origem no ponto O. Esta figura, formada por duas semirretas de mesma origem, nós damos o nome de ângulo. Então, ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas OA e OB são chamadas de lados do ângulo. E o ponto O, origem das semirretas, é chamado de vértice do ângulo. Observe a notação. Este ângulo, ele pode ser escrito como ângulo AOB ou ângulo BOA. AOB ou BOA. Mas observe que em ambas as notações, o vértice O fica no centro. E em cima dele colocamos um acento circunflexo. Quando os lados de um ângulo não são coincidentes, o ângulo dividirá o plano em que ele está contido em duas regiões, que chamamos de regiões angulares. Nós temos, no nosso exemplo, uma região à direita e uma região à esquerda. Como indicamos um ângulo? Nessa figura, nós vemos que tanto este ângulo à esquerda quanto este à direita estão representados com um pequeno arco de circunferência. Esta é a forma que nós usamos para indicar a região angular. Então, aqui nós temos um ângulo indicando a região que está à direita, e aqui nós temos um pequeno arco indicando a região angular à esquerda. Assim como nós medimos um segmento de reta, também é possível medir um ângulo. E o instrumento utilizado para medir um ângulo é chamado de transferidor. E a unidade de medida é o grau. O que é um transferidor? O transferidor, ele pode ser feito a partir de um semicírculo, como a figura que você está vendo, em que este semicírculo foi dividido em 180 partes iguais, em que cada parte corresponde a 1 grau, ou também podemos utilizar um transferidor, que vai ser feito a partir de um círculo. E neste caso, nós iremos dividi-lo em 360 partes iguais, em que cada parte equivale a 1 grau. O ângulo que nós estamos vendo, ele tem uma abertura que vai de 0 até 37, ou seja, a abertura dele tem 37 partes, sendo que cada parte é 1 grau, logo este ângulo tem uma abertura que equivale a 37 graus. Observe também que para medir um ângulo, nós devemos colocar o seu vértice no centro do transferidor e alinhar um de seus lados com o ponto zero. E aí sim, podemos medir este ângulo. Como classificamos um ângulo? Um ângulo pode ser classificado como agudo, reto, obtuso ou raso. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo que tem medida maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Observe a minha figura. Um ângulo reto é um ângulo que tem exatos 90 graus. Também é usual nós utilizarmos para representar este ângulo um retângulo, um pequeno retângulo ou quadrado,
com um ponto no centro. Temos o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele em que sua medida é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Observe a nossa figura. Este é um ângulo obtuso. E por último, um ângulo raso, que é um ângulo que tem exatos 180 graus. Chamamos também este ângulo de meia volta. Como um ângulo nem sempre é um múltiplo inteiro do grau, é necessário nós utilizarmos os submúltiplos do grau para medir com precisão um ângulo. E nós utilizamos como submúltiplos, nós temos o minuto e o segundo. A notação de grau, você pode observar que nós utilizamos um círculo para representar grau. Os submúltiplos, que são o minuto e o segundo, nós utilizamos para o minuto uma linha e para o segundo duas linhas. Então nós temos 1 grau, 1 minuto e 1 segundo. E as relações importantes que nos ajudarão a resolver vários exercícios é esta. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivalem a 60 segundos. Ou seja, nós tomamos 1 grau e dividimos em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes representa 1 segundo. E nós tomamos também cada minuto e dividimos em 60 partes iguais, cada uma delas medindo 1 segundo. Por isso, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos.